Vamos falar agora do clássico da saudade, né, meu amigo? Que, vamos falar a verdade, pela cara de Giovana, acho que pelo que ela sentiu saudade foi gol, né? Pelo Pelo que menos, ela... pelo menos Cruzeiro e Cuiabá teve uma coisa que o clássico não teve. Gol. Gol. E gol do Daverson ainda. Saudades, Daverson. Não, né? Saudades, Deivinho. Saudades daquele que a gente não viveu. Vamos lá. Os melhores momentos rolando na tela. Foi um jogo bem morno, né? Pra falar a verdade. A gente tava nessa transmissão, né, Felipão? A gente cobriu esse jogo Infelizmente. entre Palmeiras, infelizmente, né? A minha sina do 0-0 prevaleceu. Mas, meu amigo, para falar um pouquinho desse clássico, o Palmeiras começou até de fato pressionando um pouco o Santos no primeiro tempo, teve mais oportunidades, mas assim, o Santos conseguiu segurar bem. E no segundo tempo foi falta de criatividade mesmo, né, cara? Foi falta de criatividade, foi falta de ofensividade das duas partes, né? O Abel, por exemplo, não estava, né, treinando o Palmeiras nesse jogo. E aí o resultado não pode ser outro, né? 0-0, clássico na Vila. É um jogo morno demais. Morno, essa é a palavra. Morno pra gelado. É, assim, o primeiro tempo foi bacana pelas oportunidades criadas pelos dois times. O Gabriel Menino teve duas chances ali no primeiro tempo, as duas que triscaram na trave, e o Santos também teve os seus momentos com o David Washington também, e o Lucas Lima também tentando tirar ali aquele meio de campo do Palmeiras que a gente sabe que é forte, tirar ele do sério ali, e algumas vezes até conseguindo. Mas o segundo tempo foi muito, até brincadeiras à parte aí, não quero comparar nada, né? Mas o Diegão fala a verdade. No segundo tempo a gente tava com saudade de estar participando de uma transmissão de Série B. Arerê, hoje eu vou narrar a Série B. É isso, Diegão, realmente. Deu vontade, porque o jogo ficou extremamente parado. A transmissão com o Diegão, o Belmonte e eu, querendo ou não, a gente sabe que tem resenha. Se deixar, se o jogo deixar, a gente fica na resenha. E a gente ficou praticamente uns 15 minutos resenhando porque a bola não saía do meio de campo. Horrível. Pro torcedor do Palmeiras, dá pra ver ali como é que tá. Eu esqueci de mandar aqui pro a feição da nossa Giovana Levante. Não gostou. A feição do Santista também não foi diferente, mas assim, eu não estou aqui zoando ninguém, mas o Santista que foi ao estádio foi para tentar apoiar justamente para conseguir um empate, porque o Palmeiras, a gente sabe, é o franco favorito dos campeonatos que está disputando. E o que o Odair Hellmann conseguiu fazer com o seu elenco foi quase uma vitória. Sair de um 0-0 com o Palmeiras. É um clássico, tem um tabu de 4 anos, esse tabu existe, tudo mais, tudo bem. Mas lembre também não consegue, né? Não consegue, mas assim, tem uma outra situação. O Odair não perdeu, o Santos não perdeu em casa ainda no campeonato. Usa a Vila a seu favor. Então, assim, na minha opinião, há mais pontos positivos desse 0-0 para o Santos, que estava sem os seus principais jogadores. Tem a sua nova joia aí, o David Washington, que é bom jogador, jogou bem contra o Palmeiras, não sentiu pressão em cima dele contra o Palmeiras, mas estava sem Soteldo, estava sem Mendonça, estava sem Marcos Leonardo, e vem jogando bem. Então, assim, foi um 0-0 bem chato para a gente que gosta de ver bola no barbante, mas para o torcedor do Santos eu tenho certeza que foi um alívio terminar pelo menos com um ponto ali diante do Palmeiras, que é, querendo ou não, um dos melhores elencos do Brasil atualmente. Pois é, Gi. Vou deixar também um espaço para você, minha amiga, poder falar desse clássico bem... Fala português, claro. Um clássico bem bossa, né, cara? Porque vamos excelente. Aquele clássico bem legalzinho. Não consegue, né? Aquele negócio. Mas, enfim. Comenta aí sobre o jogo, minha amiga. O que você... Eita, até gaguejei aqui. Qual que é a impressão que você tem desse jogo? Calma, meu amigo. Então, acho que não precisa assustar. Qual que foi a impressão que você teve desse jogo, desse clássico?
O Palmeiras poderia ter sido melhor, teve falta do Abel nessa partida. O que você pensa desse Santos e Palmeiras? O que eu penso, assim, ó. Calma. Brincadeira, gente. Calma, vamos lá. Usa. Que isso? Relaxe. Usa. Ah, gente, mas ó, foi um jogo que evidenciou o desgaste físico do Palmeiras. Eu acho que se fosse um jogo que, se não fosse clássico, por exemplo, se fosse, um exemplo, vai Palmeiras e Curitiba, é verdade, tinha o Roberto, pelo menos com essa graça aí, né? Ai, gente, meu marido Roberto, ele foi eleito até o melhor do jogo, tá? Olha E que foi. orgulho. E foi. Viu? Orgulho da família Lamáquia, que é o nome do marido da Leila, né? Um abraço pra tia Leila. E é isso, voltando aqui no clássico, do time da Leila. Ai, gente, é uma palhaçada. Vocês têm que aprender a chutar, né? Realmente foi. Vocês vão que... A imagem dela no Allianz Parque. É assim que se chuta, gente. Nossa, maravilhoso, cara. Ai. Yes! Você sabe pra onde vai esse vídeo depois, né, Gi? Você Ele é sabe. Vai pro Rios! Vai pro Ele é traíra, Rios! ele é traíra. Vai pro Rios! Vai pro Rios, pro Shorts do YouTube. Shorts do YouTube tá fazendo mais sucesso. Olha como ele é traíra, velho. Tá fazendo sucesso Shorts do YouTube, não, tá? Só pra te avisar. Mas enfim, né? E aí o Palmeiras, se fosse um jogo, Palmeiras e Curitiba, com todo respeito ao Curitiba, mas se fosse um jogo assim mais morno, mais ameno, e não um clássico, eu acho que o Abel até optaria, no caso o João Martins, o Abel estava suspenso para variar, o João Martins, o comedor de vidro, talvez optaria pelo time misto, reserva, quem sabe. Mas como era clássico, era bom não arriscar. Porque se você põe um time... Eu super entenderia se fosse com misto ou reserva. Mas se você põe o time em reserva ou o time misto e perde ou até empata, tá vendo? Foi com o time misto, reserva, por isso, entendeu? Aí foi com o titular, não tem desculpa. Foi com o titular e empatou. Mas por quê? Evidencia o desgaste físico do Palmeiras. O Palmeiras vem nessa batida de jogos intensos, jogos difíceis. Mês de maio, mês de abril, 9 jogos. Mês de maio, 9 jogos. Então, uma sequência muito intensa de jogos decisivos, jogos grandes aí do campeonato brasileiro, né? Então, por exemplo, o campeonato... Não, em abril, se iniciou com o final de campeonato paulista, terminou com o derby. Maio já também, começou com Libertadores, jogo difícil, e agora vai encerrar também com um jogo difícil que é contra o Atlético Mineiro lá em Minas, lá no Mineirão. Então, uma sequência muito intensa e o Palmeiras, obviamente, está sentindo essa sequência, né? O Palmeiras é um dos times que mais jogou já esse ano no futebol brasileiro, né? Porque teve a final de Supercopa e tudo mais, então já está nativa desde o comecinho de janeiro. Então, o time, obviamente, já começa a sentir o desgaste aí, o cansaço físico e mental também, de certa forma, dos últimos jogos dessa sequência. Então, esse jogo, principalmente contra o Santos, se evidenciou isso, né? O Palmeiras tinha lances ali que não aguentava correr, você vê que tinha jogador que não aguentava correr, né? Não aguentava fazer jogadas simples de linha de fundo. O Rony, por exemplo, voltou de lesão, porque ele tinha fraturado o antebraço, né? Passou por cirurgia e tudo. Mas está voltando aí, não pegou o ritmo total de jogo ainda. Aí o pessoal tem mania de comparar, né? Mas o Veiga volta rápido. Gente, é fisiológico. Não é todo jogador que vai voltar de lesão já voando, que nem o Veiga. E o Rony, dá pra ver que é diferente. Tem um corpo diferente do Veiga e ele demora mais pra se readaptar. O jogo não foi ruim, o que atrapalhou foi exatamente, a bola tava quadrada, né, Diegão? Bem isso. Podia ser pior, podia ser a bola da Champions da Série B. Nossa. Podia ser... Mas a bola da Champions tem um chip especial. A do Brasileirão Série A não tem. Então, tá vendo? Não tem a magia que tem. Você ouviu ela falando que a bola da Série B tem chip, né, o Felipão? Você viu, né? Tá falando da bola da Champions, você tá falando da bola da Série B. Tá vendo? Eu sei. Tá vendo só? E tem uma perda grande, né, Gi? Agora. Gomes, pelo jeito, vai ficar sem jogar agora, né? Ele teve uma fissura no rosto, segundo informações aí da ESPN, ele teve uma fissura no rosto. Ele até, quando ele sofre, o Lucas Lima, até fora do Palmeiras, ele consegue atrapalhar ainda.
É impressionante a capacidade que esse jogador tem de me fazer passar raiva. Mas tudo bom. Teve Um abraço, Lucas Lima! Ídolo! Valeu! Passa mais! Ídolo da nação brasileira! Mas enfim. Olha como ela é moça, né? Mas enfim, teve um lance ali com o Lucas Lima, uma jogada normal ali, um lance mesmo, um encontrão. E o Lucas Lima tem a cabeça de ferro, com ele não aconteceu nada. Já com o Gomes, ele saiu, ficou meio atordoado, ainda conseguiu concluir o primeiro tempo, mas terminou mal, né? Zonzo. E aí, o segundo tempo, que assumiu a abraçadeira de capitão foi o Luan. Eita, já tá cantando a vitória da hora, hein? Calma. Não, longe disso. Quem assumiu a abraçadeira de capitão foi o Luan. E o Naves, o menino da base, assumiu a titularidade no lugar do Gomes e foi muito bem. Foi muito consistente no jogo. Bom jogador, hein? Bom jogador, Naves. Bom, o menino é bom mesmo. E aí o Gomes saiu do segundo tempo, já do primeiro tempo, melhor dizendo, direto para o hospital em Santos para fazer exames. Porque quando mexe com cabeça é complicado. Porque até se desconfiou de uma concussão cerebral. Mas aí fez os exames e viu que não era concussão. Mas como ele bateu aqui no canto do olho e inchou, teve uma fissura nessa região. Então ele já virou dúvida. Nossa. Ai, olha. Tem o LL. Leva pro Corinthians o LL, eu quero ver. Olha que dupla. Luan e Lucas Lima. O Diegão já se posicionou. Olha, é o Lucas Lima da Fiel. Lucas Lima e Luan, gente, que dupla maravilhosa. As noitadas de São Paulo vão ganhar um reforço. Mas, Gi, sendo advogado aí do Lucas Lima, se eu não me engano, não foi ele que deu a cabeçada no Gomes. Tanto é que o jogador do Santos teve que sair também, porque ele também ele se machucou. Não, na verdade foi um encontrão com o Lucas Lima mesmo. Só que o Lucas Lima não teve esse encontrão com o jogador do Santos, acho que foi outro lance. No lance do Gomes foi o Lucas Lima mesmo. Só que o Lucas Lima foi como... meio que acho que bateu o ombro do Lucas Lima, alguma coisa assim, no Gomes. Então, com o Lucas Lima não aconteceu nada. Ele não, é verdade. Já logo levantou, Lembrei. Já o Gomes sentiu bastante, porque pegou bem... Eu lembrei pela fala do Diegão, porque a gente comentou isso no jogo. Foi o Lucas Lima mesmo. E aí ele sentiu ali bastante o Gomes, e aí teve que fazer exame e tal. Mas aí, como pegou essa região, deu uma fissura, e é dúvida aí para pegar o Cerro Porteño. Parada dura para o Palmeiras, agora no meio de semana. Esse grupo do Palmeiras, eu mesmo falo, é um grupo mais ou menos, não sei o quê, mas está sendo muito mais difícil, porque assim, tudo começou com a derrota no primeiro jogo da final do Paulista, né, pro Água Santa lá, o Bruno Medzenga arregaçando tudo. Começou ali. Apareceu. Ó. A sinceridade leibante agora. A sinceridade leibante agora. Família. Boa noite, galera. Demonização Lucas Lima reforçou a carcaça. Ai. É de família, viu, gente? Essa sinceridade. Mas... Dona Osângela Leibante, queremos você aqui. Sim, tá felizona hoje, certeza. Goleada, vixe. Tá feliz. Goleada tricolor. E aí, o que aconteceu? Uma derrota na final do Paulista lá ocasionou tudo isso. Porque aí no meio da semana foi pegar o Bolívar lá na Bolívia, altitude de La Paz, 3-1, tomou 3-1, lapada. Aí já ficou desesperado, aí pegou o Cerro Porteño aqui, 2-1, ganhou do Cerro Porteño, mas foi jogo duro. Ganhou, inclusive, por brilhantismo do Gustavo Gomes, que fez gol, deu assistência, zagueiro artilheiro aí, o Gustavo Gomes, né? Sim. Então, assim, o Palmeiras não jogou bem aquele jogo, não. Apesar da vitória, não jogou bem. Foi um jogo duro. Ainda agora lá, no Paraguai, tende a ser pior. Torcida a favor e tal, né? No Estádio General Pablo Rojas lá. Não é parada fácil, não, contra o Cerro. Então tem que ficar atento. Uma parada dura para o Palmeiras. E aí, sem o capitão, Gustavo Gomes, eu gosto do Naves, acho um bom jogador, mas precisa ver se ele não vai sentir um pouco, porque ele acabou de subir da base. Precisa ver se não vai sentir... Mãe, agora calma. Abu Dhabi, sei lá, não é mais Tóquio. São Paulo rumo a Tóquio. Nosso repórter, Daniel Tóquio. No máximo, vai entrevistar os times. Calma. Calma, tranquilidade. Mas enfim. E aí, não sei como que o Naves vai se portar num jogo desse. Inclusive, ele estava no jogo lá em La Paz, Palmeiras e Bolívar e Palmeiras, melhor dizendo que o Palmeiras perdeu,
Nenhum gol foi por culpa dele, mas assim, é nítido que esse tipo de jogo, né, acaba Libertadores e tal, o peso que esse jogo vai ter, porque se o Palmeiras quiser passar em primeiro do grupo, tem que ganhar para seguir na disputa ali de critérios de desempate. Então é importante a vitória nesse jogo contra o Cerro Porteño. Então vamos ver como que vai se portar aí o Naves, caso realmente o Gomes não consiga jogar, né? Por recomendação médica, ele não deve. É que o Gomes ele é um cara que ele gosta de jogar o máximo de partidas possíveis. Só que tem hora que não dá, né? Então, se é recomendação médica, provavelmente ele vai ser desfalque mesmo. Mas é isso, gente. Vamos ver. Parada dura para o Palmeiras agora contra o Cerro. E é o que eu disse anteriormente. O jogo contra o Santos evidenciou o cansaço físico do Palmeiras e tudo mais. Só que eu também não tinha o que fazer, que nem eu falei. Se empatasse com o time misto, haja reclamação da torcida. Se fosse com o titular, foi com o titular e empatou mesmo assim. Por conta do desgaste, eu vejo dessa forma. E não foi assim. Eu acho que o Palmeiras fez um jogo consistente defensivamente, conseguiu marcar bem o David Washington, que fez o gol da vitória contra o Vasco no São Januário, né? Um final de semana antes. Conseguiu marcar bem, neutralizar bem ali. Conseguiu neutralizar, de certa forma, também o Lucas Lima, que é quem municia o ataque santista. Olha que responsa. E pelo lado santista também conseguiu neutralizar o Rafael Veiga, que não fez absolutamente nada no jogo. Gabriel Menino também bem abaixo. Inclusive tem uma informação do Gabriel Menino, se você me permite, Belmonte, eu vou até ler para vocês aqui. Uma informação do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Eu vou abrir aqui a matéria dele. Eu vou ler aqui rapidinho. Cadê? Tananã. Não consegue, né? Achei. Palmeiras vai pedir dispensa de Gabriel Menino em depoimento da CPI das apostas. O que acontece? Um deputado do Rio de Janeiro teve aquele jogo contra o Vasco, lá, acho que segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e o Gabriel Menino, no início do segundo tempo, ele foi lançar para o Arthur a bola e ele chutou para a lateral, mas foi um lance muito esquisito, pareceu muito que foi proposital. Ele jura que não foi. E realmente eu acho que um cara sendo treinado pelo Abel Ferreira, toda a responsabilidade que ele tem, voltou à titularidade e tudo mais, a responsabilidade de estar meio que exercendo ali, ocupando o lugar do Danilo, né? Enfim, eu acho que ocupando a vaga deixada pelo Danilo. Então, assim, eu acho que seria muita ingenuidade, ou burrice mesmo, falar o português, claro, por parte dele, se ele realmente caísse numa dessa. Então, eu acho que não passou de um lance estranho mesmo, mas longe de ter sido envolvimento em aposta. Eu vejo dessa forma. Se você pegar o lance inteiro, ele lançou ali ele ia lançar pro Arthur, que vinha chegando, o Arthur não conseguiu acompanhar e foi para a lateral. E aí ele até falou, ele se manifestou nas redes sociais dele há uns dias atrás, que se ele visse alguém insinuando algo a respeito dele sobre esse lance, ele já iria processar, ele já tinha se juntado com os advogados para isso. Então vamos lá. O Palmeiras vai solicitar à CPI que Gabriel Menino seja dispensado do depoimento sobre a Operação Penalidade Máxima, que investiga as manipulações em partidas de futebol. O atleta do Palmeiras foi acusado pelo influenciador Ryan Santos de participar dos esquemas de manipulação, mas o nome do atleta não esteve vinculado em nenhum outro momento. Esse influenciador fez essa insinuação, pegou o lance cortado e suspeitou, né, fez um post suspeitando desse lance, e depois o deputado lá do Rio de Janeiro, o deputado federal, endossou essa opinião aí. Segundo informações do repórter, informações do repórter da Rádio Bandeirantes, Gustavo Soler, o deputado federal Luciano Vieira, do PL do Rio de Janeiro, solicitou na Câmara dos Deputados a presença de Gabriel Menino, que não aparece em nenhum documento do Ministério Público para um depoimento da comissão parlamentar. O lance em questão é uma saída de bola no segundo tempo entre Vasco e Palmeiras pelo Brasileirão no Maracanã. Gabriel Menino recebe a bola e manda direto para a lateral. O jogo terminou no empate por 2-2. Então, assim, ele não está sendo citado nessas investigações, ele não é suspeito nem nada. Então, por isso que o Palmeiras não vê motivo dele comparecer, porque isso não passou de uma insinuação, mas não se tem prova nenhuma de que realmente há um envolvimento com apostas, né? Vamos ver aí. Se eu fosse o Gabriel Menino, eu iria. Eu acho que se ele não tem rabo preso, ele tem que falar, não, eu vou, eu converso lá. Não, vamos combinar uma coisa. Vamos
Vamos combinar uma coisa, Gi? Vamos combinar uma coisa? Se mandar a bola pra fora, se mandar a bola pra lateral é negócio de casa de aposta, então investigue o Yuri Alberto, né? Investiga o Yuri Alberto, porque, pelo amor de Deus. É ruindade mesmo ali. Vamos Já comprovaram que não tem nada ali relacionado. É ruindade. Não, mas pelo amor de Deus, cara. Porque agora, tudo bem. A gente, claro que essa questão da operação penalidade máxima deixou a gente sempre com a pulga atrás da orelha. Né? Mas agora, por conta de um lance, já falar, não, foi aposta que isso aqui lá, pelo amor de Deus também, né? Eu concordo com a Gi. Eu acho que ele tinha que aparecer, isso. sim. Mas assim, lá, que o lance é esquisito? Claro. Se fosse sem a questão de apostas, era ruindade, era só aquela situação de ruindade. Aí, ó. Mas não era ruim, perdeu. Aí, tá vendo? Só que assim, a inversão de jogada do Gabriel Menino é ridícula. Nossa, ele erra por muito. Mas por muito mesmo. E aí, por isso que fica essa situação. Será que é? Será que não é? Mas eu concordo com a Gi. Tudo bem. Time grande, treinado por um bom treinador. Tem que ter a cabeça no lugar, porque é jogador de futebol. Até entendo. Mas a gente tem o Bauerman como um exemplo aí que, infelizmente... Mas esse é o problema. Foi burro. Ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol já prova que você não deve confiar, né? E o Gabriel Menino, ele já teve alguns problemas... Não, todo respeito ao Gabriel Menino, claro, mas o Gabriel Menino já teve alguns problemas de bastidores, assim, de disciplina. Então, quando ele subiu o Luxemburgo, tal, e aí depois chegou o Abel, tal, e ele se manteve na titularidade jogando bem, foi titular, campeão da Libertadores titular, voou naquele jogo contra o River Plate em Avejaneda 3-0, com direito a passezinho, a domínio de letra e tudo. Ali ele subiu a cabeça. Então aí o rendimento dele despencou e ele começou a se achar craque. Foi quando o Abel deu uma sacada no Gabriel Menino e colocou a cabeça dele de novo no lugar. Então ele já tem um certo histórico de ser meio avoadinho da cabeça, né? Mas eu espero que isso não passe de uma displicência tática ali, técnica no caso, não tática, mas uma displicência técnica ali, e que não tem envolvimento do caso, porque se tiver, meu amigo, ele tá ferrado, esse moleque nunca mais joga no Palmeiras. Com o Abel Ferreira no comando, nunca mais. Então eu espero que não seja isso, porque eu não quero, claro, que a carreira dele acabe, não desejo mal para ninguém, né? Mas por enquanto, deixa o Richard Rios titular e vai lá conversar com o deputado, cara. O Richard Rios dá conta. O Richard Rios é bom de bola. O Richard Rios tem potencial. Não vai mal. Deixa o menino jogar. É isso. Jogou bem no meio da semana, hein? Bom jogador, é bom. Toda vez que ele entra, ele dá conta do recado, ele joga bem, ele desempenha bem o Richard Rios. Já vou deixar você em tela cheia, porque tem pergunta para você pra gente encerrar aqui o assunto Santos e Palmeiras. Diego, Gi, o Veiga já tá com a cabeça em Barcelona? Sim. A tristeza de Giovanna Levante em pensar que Rafael Veiga vai embora. Não, eu vou tirar print dessa, né? Não, pera um pouquinho. Fale o que está no seu coração, Giovanna. Não se vá, não me abandone, por favor. Brincadeira, Veiga. Não, eu torço muito pelo Veiga, assim, eu acho que ele já falou que é uma meta dele, é um sonho dele para a Europa, assim como o Gustavo Scarpa tinha essa meta, Danilo e tal. E eu respeito, eu acho que ele tem que fazer o que é melhor para ele. Eu torço muito por ele, eu acho que todo jogador que deixa um legado bacana aqui no nosso futebol brasileiro, não só no nosso time de coração, mas no futebol brasileiro no geral, eu torço para que esse jogador vá lá para fora, realize o objetivo dele e seja bem sucedido. Eu torço para isso mesmo. Nem a pau, deixa aí. Deixa, não, nem a pau. Olha. Vai ser convocado se acontecer, hein? Vai confirmar. Aliás, o time que ele gosta e tudo mais, perdeu pro cara que gosta de traquinas com leite condensado, tá? Me chupa, Diego! Arerê, hoje eu vou narrar aqui é Nottingham Forest na veia, rapaz. E ó, o Nottingham Forest, com a vitória para cima do Arsenal, escapou do rebaixamento na Premier League. Então, ó que legal, bacana. Danilo jogando muita bola. O Gustavo Scarpa não dá nem para falar, porque ele se machucou lá, talvez fique fora até o resto da temporada.
Já o Danilo teve participação, fez 3 gols em 3 partidas consecutivas, jogando muita bola. Deu assistência também, enfim. Muita bola tá jogando o Danilo, ele merece. Voltando ao Veiga, é aquilo. É um jogador que já provou muito o Palmeiras, ele não precisa provar mais nada pro Palmeiras, já ganhou tudo que tinha que ganhar praticamente, tudo que disputou praticamente. Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro, fez gol em final de Mundial. É uma meta, se você for olhar desenvolvimento próprio. Pô, o moleque fez gol em final de Mundial, para ele é um número importante, é uma conquista importante, por mais que não tenha vencido o título, mas para ele como desenvolvimento pessoal, né, é importante, números pessoais, enfim, conquistas pessoais. Então, assim, não precisa provar mais nada. O Palmeiras, para a torcida. Pô, ele já ultrapassou o Alex em números de títulos. É o que a gente fala, até comenta, né? O Alex era melhor, mas o Veiga já é maior, né? Já tá passando, logo passa o Evair em número de gols de pênalti. Cara, ele não precisa provar mais nada pro Palmeiras, o Rafael Veiga. Então, se ele achar melhor ir e tal, cara, eu apoio, eu sou a favor. Eu não sou clubista, entendeu? Eu acho que tem que fazer o que é melhor para ele. Mas... Belmonte, depois prepara a manchete, porque assim, claramente, Giovanna Leibante diz que Rafael Veiga já conquistou tudo que tinha pro Palmeiras, agora vai pro Barcelona para conquistar o Mundial. Foi isso que eu entendi. Boa. Falei nada disso, tá, Diego? Boa! Vai se Tem um nome aqui de vocês. Não, até confundi, cara. Que sacanagem. Eu entendi isso. Não, entendeu nada, não. Falei desenvolvimento pessoal e é importante. Né? Mas é isso, eu acho que o Veiga, se ele achar melhor, se ele achar prudente, pô, meu sonho, tem meu apoio, eu torço pela felicidade dele. E aí o Palmeiras vai ter uma dor de cabeça. Aí quem sabe, Claudinho vive sendo especulado no Palmeiras, quem sabe até essa especulação para cima do Claudinho aí não seja já pensando numa potencial saída do Veiga, não sei. Apesar que foi conversado com a diretoria do Palmeiras lá que o Veiga não deve sair agora. O Palmeiras, nessa janela do meio de ano, deve vender mais um jogador, mas provavelmente um atleta de base, mais um, negociar, mas não vai vender nenhum do seu time titular, ninguém. Então... Pode parar isso aí, pode parar de colocar a palavra na minha boca, isso é fake news. Isso é barrigado, isso é fake news. Brincadeira. Isso é fake news. Mas, Di, agora... Se a Mancha Verde vier me matar na minha casa, você já sabe que é a culpa, né? Só pra terminar a gente situação. adora. Mas, ó, perdeu o Danilo. Perdeu o Scarpa. Perdeu o Veiga. Você não acha que o Palmeiras, querendo ou não... Não esqueça do Hendrick, né? É que o Hendrick já veio já vendido praticamente, né? Mas assim, perder Danilo, perder Scarpa, perder agora Rafael Veiga, o Palmeiras teoricamente perde seu meio de campo, né? Perde completamente. Por isso que já deve se pensar, né? Se caso o Veiga sair mesmo, talvez ir atrás do Claudinho, Matias Rojas, esses jogadores aí para preencherem o meio de campo do Palmeiras. Adaptar mais moleque de base, tem o John da base que é muito bom, o próprio Richard Rios pode fazer a meiuca, mas claro que não é a mesma coisa, então acho que o Palmeiras já tem esse olhar do mercado aí, pensando na potencial saída do Veiga, mas segundo fontes e informações, o Veiga agora no meio de ano não sai. Que pena. Eita. Não se vá, não me abandone, por favor, Veiga. É isso. Falamos então de Santos e Palmeiras. Rádio Arena Esportes.